O Felipe Salto já está conosco. Cadê o Felipe? Felipe, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, Diego? Tudo certo. Vamos ver a coluna que o Felipe Salto publicou lá no UOL, então. O Felipe Salto é colunista aqui do UOL, é colunista-chefe, ia falar. É economista-chefe da Warren também. Congresso quer ser grande no orçamento. Como assim? Explica pra gente, conta mais sobre essa sua análise, Felipe. Bom, Diego e todos que estão aí nos ouvindo, né, depois do carnaval, esse tema árido que é o orçamento público, mas eu acho que é sempre importante a gente discutir essas questões, porque, na verdade, contas públicas é discutir como a gente partilha os recursos que são arrecadados da sociedade em impostos, multas, taxas, contribuições e mesmo os recursos da dívida pública, né? E nessa coluna que eu escrevi agora na segunda-feira de Carnaval para o UOL, na verdade o que eu estou mostrando é o seguinte: o Congresso Nacional ele tem aumentado a ingerência, né, o poder sobre fatias cada vez maiores do orçamento público, o orçamento federal, só que ele quer ficar só com a parte boa, a parte justamente de destinar esses recursos, de criar despesas novas ou renúncias tributárias, né, como é o caso dessa desoneração da folha de pagamentos, ou mesmo o aumento das emendas parlamentares. Mas a parte difícil, que é a responsabilidade fiscal, mostrar como vai pagar essas contas, quais vão ser as compensações, as medidas, né, de ajuste para fazer frente a esses gastos novos, isso ele prefere deixar com o ministro da Fazenda, né, ou com o ministro do Planejamento, ou com o próprio presidente da República. Então, essa disputa recente que a gente tem visto entre o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e o próprio presidente Lula e os responsáveis pela área econômica, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela não está ocorrendo à toa. O presidente Arthur Lira é muito experiente e tem uma longa trajetória política, uma carreira importante, ele conhece bem o processo orçamentário. E o que está acontecendo é que ele até deu declarações recentes, né, falando que o Congresso tem sim responsabilidade e tem que ter papel na gestão dos recursos orçamentários. Só que, na verdade, a Constituição de 88, ela diz muito claramente que a responsabilidade por elaborar o orçamento, definir quais são os programas prioritários e aí sim enviar para o Congresso é do Executivo, Poder Executivo, está no nome, né? Já o Congresso Nacional, ele tem também uma prerrogativa exclusiva importante, que é emitir parecer sobre essa peça orçamentária. Ele tem que analisar o que o executivo manda, ele pode até fazer emendas, mas o problema é que ele tem cada vez mais, Diego e todos que estão nos ouvindo, estendido os tentáculos, né, para conseguir pegar fatias cada vez mais gordas do orçamento. Para que vocês tenham ideia, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o principal programa de investimento do atual governo, corresponde a 54,5 bilhões de reais no orçamento de 2024. As emendas parlamentares, antes do corte feito pelo veto presidencial, né, do presidente Lula, elas estavam em 53 bilhões de reais. E são gastos pulverizados, né, difíceis de controlar, que são ineficientes porque acabam espalhados por várias localidades, não são gastos que vão para obras de infraestrutura, para investimentos com elevado retorno econômico e social. Então, a nossa coluna, a nossa provocação é essa, no sentido de mostrar que o executivo precisa retomar o papel que é, inclusive, constitucional. Ele é que deve exercer essa liderança, né, na elaboração e na execução do orçamento. O Congresso tem um papel que é de fiscalizar e de elaborar leis. Se ele quer influenciar a alocação do orçamento, a divisão do bolo, não é aumentando, estendendo os tentáculos sobre essas fatias de emendas cada vez mais gordas, ou então aprovando leis malucas como a da desoneração da folha, que não tem compensação, ou seja, é uma lei inconstitucional, né? Que inclusive se fosse para o Supremo seria rapidamente derrubada. O papel do Congresso é de colaborar com o Executivo fiscalizando.
Então, representando a sociedade nesse sentido e elaborando leis também que ajudem a formatar políticas públicas de acordo com os anseios da sociedade. Certo, Felipe Salto, sempre conosco aqui na segunda edição do All News. Felipe, obrigado, viu? Agora parece que o ano começa de fato, né? Como dizem, o pessoal lá em Brasília vai trabalhar e a gente vai ver essas discussões sobre orçamento ficarem mais frequentes ainda, né, Felipe? Ah, sem dúvida, Diego. Eu acho que agora, a partir desse mês aqui, da segunda quinzena de fevereiro, a gente vai começar a ver um debate mais quente aí entre o executivo e as lideranças do Congresso, e o ano começa para valer, né? É isso aí, meu amigo. Um abraço para você, uma ótima noite. Um abraço. Tchau,